Venâncio Mondlane recebeu uma acusação de ser irresponsável. Este é o vídeo que rodou bastante as redes sociais, onde uma mulher aparece totalmente revoltada e ataca Venâncio Mondlane. Mas agora acaba de chegar a resposta e a explicação de Venâncio Mondlane, que eu vou compartilhar convosco neste vídeo, bem detalhada com as imagens do que aconteceu na Maniça, fotos que ilustram o que aconteceu na Maniça, para entendermos se o que esta mulher falou é honesto ou não, e vocês também podem deixar ficar a vossa opinião, e se der, compartilhem com o máximo número de pessoas, porque da mesma forma como a outra informação foi compartilhada, onde dava a entender a irresponsabilidade de Venâncio Mondlane, dessa vez vamos ver a resposta de Venâncio Mondlane, e é importante que as pessoas que assistiram outro vídeo possam ver este e verem a explicação de Venâncio Mondlane. Para você que ainda não deixou o like, aproveita para deixar like e vamos a isso. Fiquem muito atentos para vermos com detalhes a versão de Venâncio Mondlane sobre o que aconteceu na Maniça. Bom, é assim, mano. Vou-te explicar o que aconteceu ali. O que aconteceu, podes depois transcrever como quiseres e até se calhar partilhar o áudio, mas com pessoas próximas. É que nós saímos com o objetivo de ir apoiar 3 centros de acolhimento. O primeiro centro de acolhimento encontra-se em Maniça, em que é na verdade, é a Igreja Batista da Maniça, que está perto das bombas, e esse trabalho nós fizemos. E logo a seguir, esse centro de acolhimento tem o primeiro posto da polícia improvisado para evitar com que as pessoas cheguem às zonas de risco. Ali a polícia faz a primeira triagem. E a triagem que foi feita é que nós vínhamos com uma comitiva de mais ou menos 15 viaturas. E a polícia autorizou apenas 5 viaturas a passar, e que nós demos razão. A polícia fez um bom trabalho porque avaliou, primeiro, a altura das viaturas, o peso das viaturas, o número de pessoas que vinha em cada uma das viaturas, incluindo um caminhão que nós tínhamos com mantimentos. Tivemos que reduzir o número de pessoas, chegamos a uma conclusão com a polícia e a polícia disse que as viaturas autorizadas não haviam de constituir risco para o trajeto seguinte. E atravessamos com essas viaturas, o resto do pessoal voltou ou os outros ficaram ali nas bombas estacionados. Portanto, passamos o primeiro posto de triagem da polícia junto às bombas, perto da Igreja Batista. Fomos ao segundo posto de triagem da polícia. Onde é que está? O segundo posto de triagem da polícia é exatamente onde está aquela senhora, que é o trajeto entre Maniça e Palmeiras, num ponto chamado Maocha Humo. Para quem não entende Xangana, Maocha Humo quer dizer o local onde se assa carne de vaca. Nesse ponto é onde o leito do rio estava já a invadir a plataforma da estrada. Nesse ponto, o que acontece? A polícia também reverificava as viaturas e as pessoas que passaram no primeiro posto. E nesse ponto, a polícia avaliou as viaturas que vinham conosco e a polícia autorizou a passar. Portanto, as próprias autoridades policiais nos autorizaram a passar. E a senhora é que se revolta, mas numa ocasião em que a polícia autorizou, inclusivamente nós vínhamos acompanhados com o pessoal do INGD, que ia nos levar ao posto de abastecimento de acolhimento na 3 de fevereiro. Portanto, a polícia autorizou, o INGD estava informado, estava em consonância conosco, aquela senhora não estava nem identificada, não sabemos em qual é a unidade a que ela pertence, se é voluntária, se é do Estado ou de qualquer outra coisa. Não sabemos como é que ela desautoriza o INGD, desautoriza a polícia e quer evitar, ela, não sei vestida de que autoridade, quer impedir que nós passássemos. E veja só, nós passamos, fomos até o posto de acolhimento, o centro de acolhimento da 3 de fevereiro, onde fizemos a entrega dos bens, e fomos ao terceiro e penúltimo posto da polícia, que está um pouco antes da ponte que liga 3 de fevereiro com Incoloane. Ali, inclusivamente, está a Polícia de Intervenção Rápida. Quando chegamos ali, a Polícia de Intervenção Rápida autorizou um número pequeno da minha comitiva para passar, mas disse
que na ponte que estava a seguir, ninguém devia se fazer a ponte porque era perigoso. Inclusivamente, eu falei com o agente da Polícia de Intervenção Rápida que está lá no posto. Ele autorizou e disse, cuidado, ninguém se ponha à ponte. E nós atravessamos e, de fato, voltamos antes daquela ponte. Porque depois da ponte tem o último posto de triagem da polícia que está do outro lado. Então, tudo isto, veja só, nós passamos em 3 postos em que está lá a polícia a fazer a verificação, a fazer o monitoramento. E em todos os postos nós concordamos com a polícia, tivemos um acordo com a polícia autorizou. Quem é aquela senhora? Essa é que a pergunta que tem que ser feita. Quem é exatamente aquela senhora? De onde é que ela vem? Porque onde ela está é um ponto que é preciso ter cuidado, mas não está interdito aquele ponto. As pessoas estão a passar, as viaturas estão ali a passar, até viaturas de carga estão a passar, inclusivamente, este dado que me faltava, viaturas da Citylink, que estavam a fazer o apoio de transporte de vítimas lá perto, na 3 de fevereiro. Viaturas da Citylink, como tu sabes, são autocarros enormes, de grande tonelagem. Aquelas viaturas estavam a passar. E nós que vinhamos com viaturas de menor tonelagem, qual era o problema dela? E depois de autorizados pela polícia. Portanto, aquela senhora, ou ela estava transtornada, ou ela está com alguma esquizofrenia, mas é totalmente estranha a atitude daquela senhora. Eu penso que ela não está, deve ter algum problema que precisa de alguma assistência do âmbito psicológico. Portanto, não se sabe quem ela é, o que ela representa, que autoridade é que ela está investida. Portanto, é totalmente estranho como é que aquela senhora aparece ali. E veja só o enquadramento que ela faz. Ela diz, esse Venâncio que diz que é tão inteligente, está a ver, né? Portanto, vê-se logo o viés com que ela queria abordar a questão, não é? Tá, mas muito obrigado. Mas ainda agora, penso que está a decorrer a conferência de imprensa a ser, digamos, orientada por um dos meus assessores de comunicação, que é o Abdul Nariz, e que nós vamos colocar isto em pratos limpos. Portanto, é uma narrativa totalmente frustrada de tentar descredibilizar o Ana Mola, porque o Ana Mola está a ter uma aceitação muito grande. Não só aceitação do ponto de vista político, partidário, mas aceitação no sentido da atitude que a Ana Mola teve desde o início desta tragédia, sempre foi a atitude que neste momento está sendo muito bem recebida pela população. Quais são? Posso dizer-te agora muito rapidamente. A primeira, nós fomos a primeira organização política em Moçambique que fez uma conferência de imprensa e mostrou um posicionamento relativamente à questão das SES, muito antes até das próprias autoridades governamentais. E uma das coisas que nós fizemos foi declarar todas as sedes do Partido Ana Mola como centros de acolhimento. Essa foi a grande primeira medida que nós fizemos. E só para tu ver, dias depois, o próprio Partido de Frelimo veio a imitar esta medida quando abre ou declara a escola do Partido do Frelimo como centro de acolhimento. Nós já o tínhamos feito. Nós fomos os primeiros a declarar também que as residências dos nossos coordenadores também passavam a ser postos de acolhimento. Tanto mais que neste momento que falo, na cidade de Chocwe, a casa do nosso coordenador, que é o Miqueias Adriano, tem lá 49 pessoas na casa dele, em resposta a esta nossa medida. Nossa sede provincial da Matola, que eu lá fui, da província de Maputo, que eu lá fui, tem 18 famílias até antes de ontem. Hoje dizem que o número já subiu. Inclusivamente, nós alocamos uma médica que vai estar no centro provincial, na coordenação provincial da Matola. E todas as outras atitudes que nós tomamos em relação a isso. Nós somos o único partido que temos provas evidentes de termos retirado famílias em zonas de risco para vários pontos de acolhimento, sobretudo na zona da Mafalala, em Ulene, em Kobe, na Matola. Nós retiramos várias famílias para centros de acolhimento, que inclusivamente alguns centros, a própria as secretarias do bairro, orientadas pelo Partido de Frelimo, estas chamadas ordens superiores, foram lá expulsar famílias de lugares onde estavam acomodadas para voltarem aos locais onde elas correm risco de vida. E nós passamos esses exemplos. O exemplo é na Imaculada, outro exemplo é na escola primária de Laulane, outro exemplo frustrado foi muito recentemente na igreja da Assembleia de Deus, que se encontra embaixo da ponte dali do Esquelene. Estes 3 pontos que estou a falar são locais onde nós levamos várias famílias para lá e as secretarias do bairro
e a Direção Distrital de Educação e de Cultura foram lá para expulsar as pessoas, porque o Ana Mola é que tinha colocado lá as pessoas. Portanto, acho que isto é um esclarecimento suficiente para também teres mais informação para além daquilo que é difundido e a tentativa de denigrir a imagem do Ana Mola, porque sabem, estamos a ter o procedimento correto, a atitude correta, a abordagem correta, tanto as abordagens de curto prazo como as abordagens de longo prazo. Então, um abraço. Até já. Venâncio Mondlane recebeu